Fala aí, torcedor do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o Neto rasgando elogios ao Carlo Ancelotti, novo treinador da seleção brasileira. Inclusive ele falou que agora vai. Agora o Brasil vai brigar pela Copa do Mundo, porque agora o Brasil tem treinador. Olha na tela aí quantos títulos o homem tem. 5 Champions League, 4 Mundial de Clubes, 5 Supercopa da UEFA. É muito título que o Carlo Ancelotti tem. E quem sabe aí conquistar o Mundial com a seleção brasileira. Vamos trazer o Neto, Quesada, Veloso e o Souza falando sobre o Carlos Ancelotti, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí para o debate e logo depois eu vou voltar dando a minha opinião. Primeiro meia. Aí hoje é o Rafinha. Rafinha, jogando muito. Hoje é o Rafinha. Que vai brigar para ser o melhor jogador. Vamos lá, fala mais um. Meia? O outro, é. Meia? É. Paquetá. Mais utilizado. Das Ilhas Paquetá, que tá tendo depressão porque tomou um cartão amarelo. Não, você tem que ter depressão pelos 4 cartões que você tomou. Não por esse que você tomou agora. Não tô certo ou não? Tá. Por esse que você tomou agora faz parte do jogo. Os 4 cartões que você tomou e que está sendo investigado e já acabou a investigação, ou você vai ser banido do futebol, ou você vai ser liberado. E aí a justiça que tem que saber. Certo? Vamos lá. O que o Paquetá fez da seleção brasileira nos últimos 5 anos? Nada. Nada, mas ele tem a dancinha do Paquetá, as Ilhas Paquetá, e aí não sei o quê, ele é gostoso, ele é bonito, e não sei o quê, né? Porque os branquinhos sempre que manda. Vamos lá, quem é o centroavante da seleção? Quem é o outro meia? Quem é o reserva de goleiro da seleção? Ederson. Virou reserva. Muito mais porque o que ele deixou de fazer. Porque para você ele é o titular, não é? Seria. Há um tempo atrás. Hoje já não. Atrás, hoje é o Hugo, irmão. Hoje é o John. E o goleiro do Palmeiras, que deveria ser o Everton. O Everton. Os 3, o Hugo, John e o Everton. Não o Alisson, que já disputou 2, vai para a 3ª. É vergonhoso a seleção. Mas aí você contrata o treinador. Monstro, que é maior que todos os jogadores. É maior que o Neymar, é maior que qualquer jogador, é maior que o presidente. Não é maior que a CBF por causa do... Mas o Ancelotti vai ganhar 5 milhões. Você acha que os caras vão mandar nele ou ele vai entrar no sistema? Eu acho que essa é a esperança. Um treinador com esse tamanho que chega, boa tarde a todos, sem dúvida que é um treinador que não vai aceitar ingerência no seu trabalho. Não vai aceitar nenhum tipo de interferência. Porque o que a gente observa até aqui, com os treinadores que passaram, Dorival, Diniz, Tite, e o Tite nisso aí foi uma grande decepção, é que a gente percebe que foi tudo do mesmo jeito que sempre foi. Sabe qual foi a minha decepção com o Tite? Por isso que eu tomei um processo dele, e eu não tenho medo de tomar processo de ninguém. Quando ele beija o Marco Antônio 1 mês antes, não foi, Quesada? Marco Polo. Ele assina um manifesto para tirar o Marco Polo Del Nero. Exato. Aí ele fica 6 anos da seleção. Vamos colocar que ele tenha ganho 2 milhões por mês da seleção, vai. 6 anos, quanto que dá? 72 meses. Quanto que dá em dinheiro? 144. 144 milhões. Qual o legado que esse cara deixou? Qual o legado que ele deixou de... Nenhum legado. Nenhum legado. Então, com o Ancelotti, eu estava sem esperança. Eu acho que a esperança é a maior gratidão que ele tem na vida. Esperança dos filhos. Eu acho que a minha esperança é essa também. A minha esperança... Eu não e tinha, ele tem autonomia para dirigir a seleção brasileira. A esperança minha é que esse cara, que conhece o futebol europeu, e que isso o Sérgio falou um dia. O Sérgio, nosso querido Sérgio. Peixe. Porque você ficou 4 horas... Não, eu não. Você ficou 4 horas... Eu não. Conversando com uma mina no armário. Foi ele ou você que ficou? Não, ele. Ele ficou 4 horas. Deu distensão. Deu ligamento cruzado. Deu. E você só na resenha. Ficou com a perna inchada. Você com a perna... É mentira. É mentira nada. O Sérgio falou, será que não é mais importante você ter um treinador que conheça o futebol europeu? Porque eles não vão convocar o jogador brasileiro. A seleção nunca foi brasileira, né? Nunca foi brasileiro. Não é verdade? Nos últimos anos aí... Então ele é a grande esperança. Parabéns ao Edinaldo. Parabéns ao presidente da CBF. Quem que tinha panca de contratar o Ancelotti, que a maioria da imprensa, a não ser o Bruno Vicari e o André Rizek. Um da ESPN. Parabéns. E o outro do André...
parabéns ao presidente por ter contratado, né, o Ancelotti, mas que pode ter dado um tiro no pé, né? Porque a gente sabe que até aqui, a gente não pode provar, mas a gente percebe que até aqui as convocações eram meio mais do mesmo, era sempre aqueles jogadores carta marcada. E eu duvido que o Ancelotti não vai ter autonomia para convocar Não, quem você não ele quiser. tenha dúvida disso. E essa é a minha esperança, Souza. A minha esperança, eu sou meio pessimista nesse ponto, porque o problema todo não é ele, é quem está do lado dele, entendeu? Esse é o problema. Como ele não conhece o futebol brasileiro, ele conhece Não, o mas futebol... ele conhece, desculpa, gente. Hoje a globalização, em termos de... A verdade, ele já treinou mais de 40, ele é amigo do Falcão, ele é amigo do... Ele é um treinador super importante, é o maior treinador da história, ele do Milan, ele conhece o futebol brasileiro. Hoje, o pessoal conhece, hoje o futebol brasileiro passa em todas as mídias em relação ao mundo, ele pode não ter o conhecimento que a gente tenha. Por exemplo, eu acho que nós, brasileiros, a gente conhece muito mais o futebol internacional depois dos anos 2000 do que antes. A gente conhece todo mundo. A molecada conhece. Se você pegar nas escolas, eles não estão com a camisa do Santos. Eles não estão com a camisa do Flamengo. Nem do Corinthians, nem do São Paulo. Eles estão com a camisa do Barcelona, do Real Madrid, do Liverpool. Só que nós conhecemos o futebol internacional. Talvez ele não tenha esse conhecimento, mas ele conhece o futebol brasileiro. É o que a gente espera, né? O que a gente espera é que ele convoque os jogadores brasileiros que estão em ascensão. Quem você convocaria hoje? Por exemplo, o Ancelotti. Quem que você convocaria hoje do futebol brasileiro? Estevão, o lateral Não, direito. eu vou fazer a pergunta diferente. Não, deixa eu fazer uma pergunta diferente. Quem seria titular do futebol brasileiro hoje? Estevão e Pedro. Wesley também, lateral direito. Ó, pra mim, o Everton, o Hugo ou o John, pra botar de titular, certo? Lateral direito, o Wesley, do Flamengo. Aí eu colocaria Gerson de titular, Pedro de titular Gerson também. e Estevão de titular. Eu teria 5 jogadores brasileiros de titular. Eu, Neto, José Ferreira Neto, comentarista do Grupo Bandeirantes. Eu levaria o Léo Ortiz também. Bom zagueiro. Muito bom zagueiro. Cara, o que a gente quer é que ele convoque também, olhe pro futebol brasileiro. Porque tem jogadores aqui que estão jogando Mas se melhor do você que disse jogador... que ele não conhece, ele não vai levar, senhor. É isso. O problema, eu falei. Eu acho que ele vai passar a olhar a partir de agora. Eu não acredito que o Ancelotti assistiu o futebol brasileiro. Não, mas eu acho que... não acredito que ele assistiu o Campeonato Mas Brasileiro. eu acho que do tempo que ele já foi contratado, ele já tem... E não precisa assistir... Agora ele vai começar. Eu vou fazer uma... Vocês sabem disso, vai. Ô, gente, não precisa assistir o futebol brasileiro, cara. Se ele assistiu o Palmeiras, o Flamengo, já tá bom. Já tá bom. Ele não precisa assistir o Corinthians e o Santos domingo. Porque não tem ninguém, a não ser o Hugo. Corinthians e Mirassol. Corinthians, sabe? Não, e o Yuri talvez em outro momento. Mas, cara, quem que ele precisa assistir? É o Palmeiras e o Flamengo, irmão. Santos não tem nenhum. Corinthians só o Hugo. Vamos lá, Botafogo tem quem? O John. O John, goleiro. Vamos lá, o São Paulo tem quem? Ninguém. Ninguém. O Fluminense tem quem? Ninguém. O Atlético, o Hulk. Pra mim, não sei pra vocês. Vamos lá. Do Grêmio, ninguém. Do Bahia, ninguém. Do Inter de Porto Alegre, o Vitão, zagueiro, o melhor zagueiro de todos os tempos. Alan Patrick. Melhor que Figueroa. O Beckenbauer do futebol mundial, o Vitão aí. Quem mais? Então ele não precisa assistir o futebol brasileiro. Ele não tem que conhecer o Mirassol. Desculpa, ele não tem que conhecer o Guarani. Não tem que conhecer a Ponte Preta. Não tem. Ele tem que conhecer só 2 times. E o terceiro time, talvez, meio que, sei, qualquer um dos outros. O problema é quem ele vai buscar informação, entendeu? Não precisa buscar informação. Se ele assistir o jogo, ele vê com os olhos dele. Mas tem ele informação. Ele tem uma convocação para fazer agora. Tá. Agora já. Essa é a questão. Pô, se você fosse o treinador agora, você faria o quê? Você que tá aí. Ele ligou. Quem? Ele ligou pro Neymar e pro Casimiro. Eu ligaria pro Abel e pro Felipe. Não, ó, se ele já ligou pro Neymar e pro Casimiro, ele já vai... Nós estamos ferrados, para não ter outra partida. Eu ligaria pro Abel e pro Felipe. Liga pro Abel, liga pro Felipe Luiz. Exato. Sabe? Conversa com o Tite. Filipão. Conversa com o Filipão, conversa com o Falcão, conversa com o Kaká. Já começou errado. Porque o Neymar falou que o Santos ia ficar entre os 3 primeiros. Não dá, né? Vocês acreditaram no Neymar? Pô, você acha que Neymar vai ser Pelé?
Mas tá Você fica comparando o Neymar com o Pelé. Ô, meu irmão, não tem ninguém igual ao Pelé. Não é porque o neto dele tá aqui, não. Ninguém. Esse país aqui é um país racista. Um país que, se fosse um branco, o Pelé, meu irmão, tinha o Gabriel que tá aqui, o neto dele, é filho da Sandra. Um beijo pra você, filho. E pra sua mamãe também, que tá lá no céu. Tá aí o Gabriel, tá aí o pessoal, ele aqui, entendeu? Sangue azul esse. Você é sangue azul, meu irmão. Agora, se o Pelé fosse branco, você acha que não tinha o nome do estádio? O Maracanã não era dele? Você acha que não, gente? Você acha que um aeroporto, você tem o nome de bando de ditador, bando de lazarento nesse país inteiro? O Edson Arantes do Nascimento, ele é o cara maior de todos. Mas aqui, nem na Copa do Mundo, em 2014, ele deu o pontapé inicial e nem o final. Mano, por quê? Por que vocês acham? Eu falo isso há muito tempo, né? Que, por sinal, eu fui o único jogador que ficou 5 horas no velório dele. E aí, meu irmão, é isso que vocês... É isso. Você acredita no Ancelotti? Quesada, meu querido Quesada, que vai estar no Mundial agora aí. Só uma pessoa estúpida que não acompanha o futebol é contrária à vinda do Ancelotti. A gente tem que parar com esse corporativismo, entendeu? Não importa se o cara nasceu em Roma, em Tóquio, na África, nos Estados Unidos. Se o cara é bom, ele tem espaço em qualquer área dentro do segmento dele. Discordo assim, quando as pessoas... Não que eu discordo, não gostei de usar essa palavra. Eu acho que o entendimento de futebol, ele é mundial. O Ancelotti ter aceitado ser treinador da seleção, você acha que ele não conversou com o Falcão, que é amigo dele? Você acha que ele não já tem uma pessoa já observando tudo que acontece? E o que a gente fala? Mas e se o Edinaldo cair? Dane-se! Dane-se! Ele fez o contrato com a CBF. Só se explodir a CBF. Que, por sinal, eu acho até que era legal. Sabe? Se Deus tivesse preocupado com o futebol, né, explodir a CBF, explodir outras cidades, sabe? Que comandam esse país aqui, sabe? Porque o que acontece numa CBF, que os últimos 5 presidentes, quase todos foram destituídos, e ninguém fala nada, só a revista Piauí. Vocês viram alguma outra televisão? Nunca vi. Você acha que esse cara monstruoso, 4 mundiais, que nem queria ganhar, hein? Não é não? Real Madrid, Barcelona, esses times não querem ganhar mundial. Eles não ligam pra isso aí. É igual o Sul-Americana pra nós aqui. O cara ganhou 4 mundiais, 5 Champions, 2 como jogador e 5 como treinador. Ele é um monstro. Você acha que esse cara não tem conhecimento do futebol brasileiro? É óbvio que tem, Quesada. Ou não? Há 2 anos e meio, o Ancelotti vem se aprofundando nas coisas do futebol brasileiro. E você tem essas informações. Jogado aqui no Brasil. Primeiro, ele conversa com o Falcão constantemente, conversa com o Kaká. Não esqueça que o embaixador do Real Madrid está sempre lá, que é o Roberto Carlos. Conversou muito com o Roberto Carlos nesse período. E você falou algo que acho que tem que nortear qualquer um, o cronista esportivo como nós, o cara que está diretamente fazendo um time de futebol, que é ligar a televisão e assistir um jogo de futebol. Hoje ficou muito fácil, você assiste qualquer cara, você acha que do mundo em qualquer lugar. Você acha que um cara é 5 vezes campeão da Champions? Eu vou dar os títulos dele para vocês. Savinho não faz 5 Champions, 4 mundiais, Supercopa do UEFA, 5. Campeonato inglês, 1. Campeonato espanhol, 2. Campeonato francês, 1. Campeonato italiano, 1. Campeonato alemão, 1. Qual o treinador brasileiro que fez isso aqui? Me fala um. Quase que eu falo palavrão. Quem são os monstros aqui? Da história nossa? Luxemburgo? Filipão. Tele Santana? Felipão. Abel hoje. Parreira. Tite. Zagallo é o maior de todos. Zagallo é o maior de todos. Vamos lá, quem aqui, qual brasileiro que parece que é o país do futebol, o nosso, né? Não é o país do futebol. Isso é mentira. Isso é conversa mole. Aqui é o país do pobre, é o país de quem não tem esgoto, é o país que professor apanha, é o país que a internet acaba com todo mundo, que filho estupra a mãe com 100 anos, que polícia tem que entregar a sua farda, que professor ganha um dinheiro de galinha. Isso aqui é o país, é um outro país.
Não é do futebol, não. Aí, qual treinador brasileiro que tem 4 mundiais? 5 Champions. Um campeonato inglês, um campeonato espanhol, um campeonato francês, um campeonato italiano. Qual? Qual? Zagallo tinha 4 mundiais. Não, esse o Zagallo é o concurso. Quantos anos nós temos aqui, o Brasil? Que foi fundado aqui? 1.500. 1.500, né? Quantos anos nós temos aí, Cascão? 525. 525. Em 525 anos, quem tem isso aqui? Ninguém! Então, a gente já sabe disso. Ele é o único técnico de todos os tempos a ganhar 5 ligas. Você acha que o cara precisa acompanhar o futebol brasileiro para saber disso? Foi uma contratação bombástica, maravilhosa. Ah, mas a CBF é assim. Dane-se! Dane-se! Esse cara está preparado para o Mundial. Ele foi campeão do mundo? Talvez a gente tenha a chance de ser campeão do mundo, irmão. Com esse cara. Aí ele tem. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a seleção brasileira. Já tem convocação, pessoal. Em junho aí, logo no comecinho, vai ter convocação da seleção brasileira. Vamos ver aí os nomes que o Carlo Ancelotti vai convocar. Já estão falando aí que ele está pedindo o Kaká para fazer parte da comissão técnica dele. Ele quer o Kaká ao lado dele. E, na minha opinião, tem tudo para dar certo. É um ótimo treinador. Agora, se não der certo, não é culpa dele, não. Porque os jogadores, tem muito jogador aí no Brasil que joga uma coisa no time e outra coisa na seleção. O Vinícius Júnior mesmo. No Real Madrid ele voa. Chega na seleção, não joga nada. Em contrapartida, tem jogador que chega na seleção e mostra futebol. Então tem que chamar esses caras que chegam e resolvem mesmo. Era um Romário da vida que falava que ia resolver e resolvia. É de jogadores assim que a seleção precisa. Agora, jogador que chega na seleção e treme, não dá não. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.